Boa noite, irmãos, boa noite, igreja, boa noite aos meus amigos. Quero, nesta noite, estar aqui passando alguns momentos aqui com os irmãos, trazendo uma mensagem que possa nos ajudar, que possa nos abençoar, que possa trazer crescimento aos nossos corações. Então nós queremos saudar a todos com a gloriosa, santa e bondosa paz do Senhor, que Jesus esteja reinando em nossos corações. E durante esse tempo que nós estivermos aqui falando da palavra do Senhor, eu gostaria de convidar você para que você estivesse voltando o teu pensamento com o Senhor, buscar a presença do Senhor, saber que o Senhor cuida de ti. Vamos orar? Pai, queremos nesta noite agradecer ao Senhor essa oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estudar a tua palavra, de podermos entrar na tua presença, saber que o Senhor nos ouve e que o Senhor fala conosco. Pai, em nome de Jesus, te pedimos que o Senhor esteja, Senhor, abençoando todas as famílias, todos os casais, os pais, as mães, os filhos. Pai, que a graça do Senhor seja derramada sobre nós sem medidas, para a tua honra e para a tua glória. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de estar lendo um texto com os irmãos que se encontra em Êxodo capítulo 15, a partir do verso 22. Êxodo capítulo 15, a partir do verso 22. As águas amargas tornam-se doce. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhes Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doce. Deus deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas, 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Querido, esse texto, ele traz para nós uma luz sobre aquilo que Deus é nos nossos corações. Nós, quando olhamos para o povo de Israel, quando nós queremos fazer uma comparação, fazer uma analogia entre a igreja de hoje e o povo de Israel, ou o povo de Deus, ou o povo hebreu, ou judeus, como queiram você entender, aqui nós vamos estar tratando esse povo como o povo de Israel, porque o texto vai falar sobre o povo de Israel. Então nós queremos tentar entender que tipo de povo era o povo de Israel. A Bíblia vai dizer que o povo de Israel foi um povo que foi chamado para ser santo. Lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão, ele diz assim: sai do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei, ou vai para uma terra que eu te mostrarei, e ser tu uma bênção. Então, quando nós entendemos sobre o povo de Israel, nós estamos pensando num povo que foi chamado para ser bênção. Deus separou Abraão, Deus preparou Abraão. Quando ele fala lá sobre o nascimento do Isaac, filho de Abraão, ele vem e fala com ele: olha, de ti farei uma grande nação. Então,
Irmãos, para que a gente possa entender o que está acontecendo aqui, é preciso nós frisarmos que este povo agora, eles acabaram de assistir ou acabaram de presenciar o maior espetáculo da terra, o maior livramento em massa. Faraó com seus exércitos é engolido pelo Mar Vermelho. E nós precisamos entender isso, que Deus, ele cuida de cada um de nós. Irmão, se Deus tiver que abrir o mar, Deus tiver que fazer andar sobre as águas, se Deus tiver que trazer os céus à terra para que haja uma proteção sobre nós da presença do inimigo, ele vai fazer isso. Então, quando a gente entende isso, nós estamos falando de um povo que acabara de presenciar o milagre mais potentoso que eles já viam. Eles tinham presenciado as 10 pragas no Egito. Porém, agora eles estão vendo um mar que abriu, um mar que permitiu eles atravessarem toda a sua largura a pé enxuto, e contudo é esse mesmo mar que vai engolir o exército de Faraó. Então, se nós pensarmos um pouquinho, a gente vai ver que cerca de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Esse número, segundo os especialistas, vai gerar em torno de 2 milhões de pessoas que saem do Egito. Tente imaginar 2 milhões de pessoas atravessando um mar. O texto vai dizer lá que não foi algo tranquilo, foi algo custoso, né? E passa-se quase dias eles atravessando o Mar Vermelho. A caminhada para a Terra Prometida, a terra que ele havia prometido a Abraão lá no capítulo 12 de Gênesis, era uma terra, irmãos, que manava leite e mel. O que Deus ele tem preparado para nós, segundo Paulo, quando ele escreve a sua carta, é que olhos não viram, ouvido não ouviram, e nem a nossa mente é capaz de presenciar aquilo que o Senhor tem preparado para mim, para você, para o povo de Deus. Eu quero que os irmãos entendam que esse povo de Israel, antes de chegar lá na Terra Prometida, por causa da dureza do coração, por causa da dura cerviz, eles dão uma paradinha no Egito. E lá eles ficam lá em torno de 400 anos, sendo escravizados, foram agredidos, né, sofreram na mão dos egípcios. Né? E se nós lembrarmos, quando eles descem para o Egito, eles descem debaixo da proteção de José. Só que José morreu. Né? O faraó, na época de José, morreu, e foram passando, né, a monarquia lá, o direito de governar o Egito, e os faraós que foram se sucedendo não conhecia nem José e muito menos conhecia o povo de Israel. Viram a oportunidade de uma mão de obra fácil e de um povo que poderia, né, agora servir a eles como escravo. E eles ficam ali por 400 anos. Agora, livres, Faraó e os seus exércitos mortos, né? Eles atravessaram o Mar Vermelho, o Faraó e o exército de Faraó, todos destruídos. Eles chegam, começam a caminhar para entrar em direção àquela terra prometida. Lembre-se que nós estamos tratando, ou nós estamos falando de povo de Israel. É o mesmo povo que Deus havia falado com Moisés. Olha, sai do meio desse povo, que eu vou riscar esse povo da face da terra. E Moisés se coloca entre Deus e intercede, né, pelo povo, para que o povo não pudesse ser destruído. Mas o povo de Israel sempre foi um povo de coração duro.
E quando nós olhamos para nós, quando nós olhamos para a igreja, a gente fica imaginando o que Deus precisa fazer para que os nossos corações eles possam ser amolecidos diante do Senhor. Então, 3 dias de caminhada. A reclamação, resmungação, né? E eu acredito que se nós estivéssemos lá, irmão, nós faríamos da mesma forma. Né? Eles caminharam durante 3 dias e eles estavam no deserto e faltou a eles algo necessário a todos nós, que é a questão da água. A água, a necessidade da água, ela nivela a todos. Né? E a pergunta é, o que havemos de beber? Essa é a pergunta que o povo de Israel, ou os líderes das tribos, foram questionar Moisés. Moisés, e agora, o que nós temos para beber? Queridos, eles chegam, no texto que nós lemos aí no capítulo 15, eles chegam num lugar e lá tinha água, só que a água era amarga. E por isso eles colocam o nome, né, de Mara. E isso vai nos lembrar alguma coisa. Lembra de Noemi? Noemi vai para Moabe, né, sai do meio da terra de Israel e vai para Moab por causa de sofrimento. E ela vai com o marido, com os 2 filhos, os 2 filhos se casam, o marido morre, os 2 filhos morrem. E agora Noemi está sozinha, abandonada, passando necessidade e com 2 noras. Então ela muda o seu próprio nome. Ela muda o nome de Noemi e passa a se chamar Mara, que significa amargura. Irmãos, nós só ouvimos Deus, ou a maioria das pessoas só ouvem Deus, quando nós estamos passando por momentos difíceis ou por momentos de tristeza. Quando está tudo bem, a gente quase não se lembra de Deus. Eu não estou falando todas as pessoas, eu estou dizendo que a maioria das pessoas, a maioria do povo de Deus, quando elas estão passando, né, por momentos de dificuldade, elas se aproximam mais de Deus. E claro, irmãos, que satisfazer o povo de Israel não seria uma dificuldade, não seria um empecilho. A terra prometida era algo que Deus já havia prometido para o povo. E lembre-se disso, quando Deus promete alguma coisa na sua vida, independente do tempo. Na mensagem que nós trouxemos no domingo passado na igreja sobre Abacuque, ele fala, olha, as coisas irão acontecer, mesmo que demore. O Senhor é fiel para cumprir na vida do povo de Israel, como na nossa vida. Deus é fiel para cumprir aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então não seria a sede um empecilho para que o povo de Israel atingisse a terra prometida. Eles viram os castigos que caíram sobre o Egito, sobre Faraó e todo o povo de lá do Egito. A morte do exército de Faraó, como também algo que jamais foi visto, quando um mar se abre para que as pessoas possam passar a pé seco, e que esse mesmo mar que permitiu que eles passaram foi o mesmo mar que destruiu todo o exército de Faraó. Deus queria, irmãos, era tratar com aquele povo. Deus queria era ter um momento em que pudesse revelar a ele quem era esse Deus. Se você olhar aí no versículo de número 26, no finalzinho ele vai dizer, a última linha lá do versículo 26, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. E ele completa, que sara. Ou seja, aquele que cura, aquele que protege, aquele que abençoa. O milagre era algo fácil de se fazer. Se você ler aí no versículo 24,
Quando Moisés é questionado sobre o que o povo haveria de beber, Deus mostra para Moisés uma árvore. Como uma árvore poderia resolver o problema da sede? Não era a árvore, era o poder de Deus, era a manifestação de Deus na vida do povo. Então, quando Deus, a questão do milagre, saciar a sede do povo, seria a coisa mais simples. Mas lembre-se, Deus queria tratar com o povo de Israel. Deus queria chamar o povo de Israel para que eles pudessem entender que aquele que estaria à frente deles nessa caminhada até a terra prometida não era algo qualquer. Lá no capítulo 4, quando Deus chama Moisés, ele fala assim, eu sou. E esse eu sou é aquele que vai prover, que vai cuidar, que vai saciar, aquele que vai atender, aquele que vai zelar pelo povo de Israel. E às vezes nós, nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, às vezes a gente ouve muitas pessoas dizer assim, Deus se esqueceu de mim, ou parece que Deus se esqueceu de mim. A bem da verdade é quando nós estamos passando por luta, por dificuldades, nem sempre a gente se aproxima daquilo que nós deveríamos estar procurando, que é a presença do Senhor. Muitos se desesperam, muito entra em linha de colisão com a vontade de Deus, por não entender que nós também somos pessoas que podemos passar por lutas, por dificuldades. Os nossos entes queridos vão morrer e nós vamos sofrer a perda deles. Tem muitos irmãos que passam por desemprego, enfermidades, e o que nós precisamos lembrar é que Deus está sempre no controle de todas essas coisas. Olha, quando Deus ele dirige ao povo, ou ao povo escolhido, e ele diz aí no versículo 26, ele diz assim, olha, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os estatutos, nenhuma enfermidade. Mas preste atenção que esse versículo ele continua. Nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios. Lembra lá qual foi as enfermidades, os flagelos, a praga que Deus trouxera sobre o Egito? Era água transformada em sangue, rãs, piolhos, mosca, peste nos animais, úlcera, chuva de pedras, gafanhotos, trevas e a morte do primogênito. Então, quando Deus está falando, olha, se vocês ouvirem a minha voz, se vocês fizerem o que é reto diante dos meus olhos e ouvirem meus mandamentos, nenhuma dessas enfermidades estará acontecendo sobre vocês. E, irmãos, foram essas enfermidades que não viriam sobre o povo de Israel. E o que há de importante é que ele inicia chamando a atenção do povo, olha, se ouvires a minha voz, se seguires os meus mandamentos, se cumprir os meus estatutos, eu estarei contigo. Mas ele termina com uma bênção. Ele termina dizendo assim, eu sou o Senhor, e é o Senhor que te sara. Irmãos, o povo, após essa conversa que Deus tem com o povo encontra diante de si, no meio do deserto, um resort. Ou seja, no meio do sofrimento, no meio da areia, no meio daquele sol quente, no meio da falta de água, o versículo 27 aí vai dizer que eles chegaram a Eli, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e eles se acamparam e ficaram ali junto às águas. Eu fico imaginando, eu gosto muito de pensar sobre isso, o tamanho desse local. Porque quando nós falamos lá no início, nós estamos falando assim, cerca de 2 milhões de pessoas. Quando saem do Egito, os homens que foram contados foram 600 mil homens,
sem contar as mulheres e as crianças. Então, a gente fala sobre quase cerca aí de 2 milhões de pessoas. O tamanho desse oásis que Deus preparou para que o povo de Israel, após ouvirem a sua voz, o descanso que o povo de Israel encontra no meio do deserto. Não porque eu nem sei se esse local existe, mas eu entendo que é outro milagre, é outra bênção que Deus coloca na vida do povo de Israel. Olha, transformei a água amarga em doce, em água potável, vocês podem beber à vontade, mas se vocês andarem nos meus caminhos, se vocês ouvirem minha voz, vocês terão um Deus que sara, um Deus que cura, um Deus que protege. O povo de Israel, quando andava durante o dia, uma nuvem os protegia do calor do sol. À noite, essa nuvem se transformava numa coluna de fogo para aquecer aquelas pessoas. Então Deus sempre teve um cuidado muito grande para com o seu povo. E Deus continua sendo o mesmo Deus. Eu falei no último domingo, Deus não mudou por causa da pandemia. Deus não ficou mais misericordioso por causa da pandemia. Deus continua sendo o mesmo Deus, ontem, hoje, será para todos sempre. 12 fontes e 70 palmeiras. Creio que algo preparado pelo Senhor para cuidar do seu povo. Lembre-se, Deus está atento à oração que você faz. Seja ela em público, seja ela na igreja, seja ela lá no seu quarto. Deus está sempre ouvindo a sua voz. E tenha sempre a certeza. Deus, Ele está